varonilmente. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sedes fortes. Paulo, 1 Coríntios 16:13. Vigiai na luta comum. Permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2001, estamos começando mais um programa Projeto Futuro. Programa Projeto Futuro, que é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, e é uma realização com apoio da AME, a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Nós hoje estamos aqui, como todos os sábados nos reunimos, para um estudo sobre a doutrina espírita, através de perguntas e respostas a um trabalhador da seara espírita que é convidado a cada semana. E você pode participar conosco dessa entrevista através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Nós entramos em sua casa e você liga para nós para entrar aqui na rádio junto com a gente através das ondas do rádio, através do telefone, a gente estar juntos nesta grande sala de aulas. E nós vamos conversar hoje com um grande trabalhador da seara espírita, que é o senhor Antônio Paixão. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Rádio Minas. E o tema que nós vamos tratar hoje com o senhor Antônio Paixão é sobre provas e expiações. Um tema muito interessante, porque nós estamos constantemente sujeitos a isto, às provas e às expiações. E nós vamos começar a nossa entrevista com a nossa primeira pergunta a respeito da dor, senhor Antônio. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito? Quer dizer, entre a dor que dói no corpo e a dor moral, que é a dor da alma, qual dessas duas dores ela faz o espírito vibrar mais profundamente? Nós vamos usar aqui um artifício para ficar mais fácil o entendimento. Vamos classificar, entre aspas, o sofrimento do espírito como a dor, que seria a realidade, uma dor real. E o tormento físico, ou a dor física, de qualquer natureza, como uma dor ilusão. Ilusão por quê? Porque a dor física, ela tem como objetivo o despertar da alma para os seus deveres. Quer seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono do organismo.
Mas toda dor física é um fenômeno, e um fenômeno é passageiro, enquanto que a dor moral é realmente a essência, né? Por essa razão, porque a primeira, a dor física, vem e passa de qualquer maneira, porque não teria sentido ela não passar, considerando que o próprio corpo físico passa. E então ela se faz acompanhar de transição, inclusive com a morte dos órgãos materiais. E então a dor que realmente sensibiliza o espírito, né, que é despertado pela dor física, a dor que sensibiliza e é bastante grande e profunda de acordo com as circunstâncias, é a dor moral, né? Ela que vai fazer esse trabalho de aperfeiçoamento e redenção do espírito. Outra questão que a gente coloca é sobre a felicidade, porque toda vez que a gente fala de dor, fala de sofrimento, a gente fala também da felicidade. A gente pode conceber, de algum modo, a felicidade perfeita na Terra, quer dizer, a felicidade completa, no verdadeiro sentido, essencialmente falando? Eduardo, muitos de nós, ou a grande maioria, tem dúvidas quanto à relação, quanto à existência da felicidade, né? E às vezes por falta de um pouquinho de raciocínio. Se é alguma coisa que a gente fala nela, que a gente espera, porque tudo que a gente faz é buscando uma condição de mais felicidade, de alcançar felicidade, né? Então isso quer dizer para nós que ela existe, porque ela está arraigada em nós, essa ideia de que ela existe, porque nós a estamos buscando, né? Agora, ela como a gente sonha no mundo, ela não pode existir por enquanto, não. Na face da Terra, porque nessa generalidade, na generalidade, as criaturas humanas, elas se encontram, nós nos encontramos intoxicados, e nós não sabemos ainda contemplar a grandeza dessas paisagens exteriores que nos cercam no planeta. Contudo, é importante observar que no globo terrestre a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho dessas aquisições mais sublimes para o mundo divino da consciência. Então, na realidade, conforme a pergunta, felicidade perfeita possivelmente é a busca da felicidade. A felicidade perfeita é a busca da felicidade, porque a felicidade perfeita possivelmente nos tiraria a condição de busca. É uma pergunta para a gente refletir. O que é que nós faríamos se nós estivéssemos perfeitamente felizes? Tudo que chega ao máximo tende a descer. Então, possivelmente, manter essa felicidade, né, perfeita, nós não conseguiríamos, considerando que a lei do progresso é universal e nós vamos ter sempre que estar caminhando. Então, quanto mais progresso intelectual e mais progresso moral, mais felizes nós seremos, sem limite para atingir. Outra questão que a gente colocaria sobre isso é a respeito do Evangelho, porque o Evangelho fala das alegrias da vida humana. Aliás, ele não nos fala das alegrias da vida humana. Por que ele não nos fala dessas alegrias da vida humana? Exatamente porque o Evangelho é uma regra de comportamento para todo o universo, para todos os espíritos em quaisquer condições ou locais que estejam. Então não poderia ele estar nos falando de coisas que são mutáveis, que são muito flexíveis, que são os gozos da matéria, as alegrias terrenas, que elas não têm limites para nós. As alegrias materiais, quanto mais nós as temos, mais nós as queremos. Então o Evangelho vem tratar da verdadeira alegria, que é a alegria do Espírito. E nos seus esclarecimentos, muitas vezes nós não queremos compreender essas verdades, porque teríamos que abrir mão de algumas alegrias terrenas, em face da verdadeira alegria, que seria a alegria espiritual. Então, nós já temos
Muitas maneiras de descobrirmos sem o Evangelho as alegrias terrenas. Não haveria necessidade do Evangelho, né, de estar ali, nada. O que ele vem nos trazer é que nós teremos grandes dificuldades para compreendermos sem ele, né, e estando sujeito a estas alegrias terrenas. Nós gostaríamos de saber também a respeito do plano espiritual, porque no plano espiritual, às vezes a gente não tem muita compreensão de como se processa, né? As pessoas geralmente perguntam, como será no plano espiritual após o desencarne, como que é esse processo? E no plano espiritual, há lugares de penitência, como por exemplo, espécies de purgatórios, onde as pessoas estejam no plano espiritual. E uma outra questão seria, existe o sofrimento eterno para aqueles espíritos que estão muito agarrados ao erro, arraigados na rebeldia? Vamos por parte, né, para ficar mais fácil da gente buscar uma luz de esclarecimento. Primeiro, com relação aos lugares de penitência no plano espiritual. Nós sabemos que mesmo aqui encarnados, né, a nossa penitência vai estar nos acompanhando. É um estado de espírito, não é assim? Tanto que as mesmas coisas, dificuldades vistas por pessoas diferentes, tomam conotações diferentes. Evidentemente que é somente uma mudança de plano o fato de estarmos ou não encarnados. Evidentemente que nós estaremos caminhando no plano espiritual fora da matéria, de acordo com a nossa condição espiritual, o nosso nível evolutivo. Então nós estaremos formando grupos afins, né? E esses locais não seriam lugares circunscritos por enquanto, porque nós fazemos parte da população de um mundo transitório no caminhar evolutivo do espírito, no segundo nível em escala evolutiva, de baixo para cima. Então, na erraticidade, ou seja, fora da matéria, vinculados ao planeta Terra, nós teremos locais de acordo com a nossa condição evolutiva. Estaremos em grupos de afinidade, sendo um pouquinho mais felizes, menos felizes, ou cumprindo penas não eternas, para entrarmos na segunda parte da pergunta, né? Sofrimento eterno não existe. Seria considerado eterno se o indivíduo, o espírito, permanecesse eternamente no equívoco. Então, seria eterno, né? Ele pode ficar por quanto tempo quiser. Entretanto, como existe uma lei do progresso, e mesmo parecendo aos outros que nós não estamos progredindo, porque estamos fazendo ainda cometendo muitos equívocos, muitos erros, nós estaremos aprendendo através do processo mais difícil, aprendendo através do que não se deve fazer, dado as consequências. Então, de uma maneira ou de outra, não haverá esse sofrimento eterno, né? Nós sempre teremos oportunidades de, mudando o nosso comportamento, a nossa visão das coisas, nós começarmos a buscar o caminho da felicidade. Ou seja, sempre seremos recuperados. Teremos sempre condição de nos recuperar, em qualquer época que nós resolvermos. Em outras palavras, a pretensão do Pai não é acabar com o pecador, mas sim com o pecado. Então, pelo que eu entendo da explicação, por exemplo, o egoísta, a pena dele seria ficar na solidão no plano espiritual. Isso seria, de certa forma, um sofrimento para ele, essa solidão, nesse sentido? Seria sofrimento enquanto ele não percebesse, não tomasse conhecimento, né, de que o isolamento é alguma coisa ruim, que nós não fomos criados para viver isolados. A partir do instante que ele tomar consciência disso, o sofrimento, chamado sofrimento, passa a ser um remédio, que ele estará se reajustando, né, já resignadamente de bom grado, percebendo o prêmio futuro.
Outra questão que a gente gostaria de colocar a respeito das provas e expiações, até é bom a gente lembrar o ouvinte que você pode participar, querido ouvinte, através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Através desse telefone você participa dessa nossa entrevista, onde a gente está falando sobre provas e expiações. A gente está falando então sobre provas e expiações, e uma outra pergunta que a gente gostaria de ver com o senhor Antônio Paixão é a seguinte: se é justo a gente esperarmos por algumas dores durante esse nosso roteiro de provações na Terra, se seria útil que cultivássemos sempre a prece. Bom, Eduardo, se é justo, não, é justo esperarmos por algumas dores durante esse nosso roteiro de provação na Terra. Então, obviamente que será útil cultivar a prece, né? A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. É preciso que nós compreendamos isso para podermos aceitar essas chamadas dores, né? Com a cabeça erguida, com nobreza de sentimento. A prece, tão falada, tão comentada em todos os meios, em todos os segmentos, ela não tem o dom de afastar os dissabores e as lições que são preciosas para nós, né? Proveitosas, constantes do mapa de serviço que cada espírito tem que prestar na sua tarefa terrena. Não é uma fórmula mágica, né? Não é uma fórmula mágica, né? Mas deve ser cultivada como a luz que acende para o caminho, para as trevas, ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria nessa jornada longa e difícil. Porquanto, agora nós vamos fazer uma diferencinha, né? A oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de assistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Vamos esclarecer melhor isso. A oração, ela tem algo diferente da prece, né? A prece, ela é muito mais, vamos dizer assim, uma demonstração de fé, mas ela é algo mais parado. É algo mais no sentido somente do sentimento. A oração, além do sentimento, né, tem que vir acompanhada de uma ação. Ação agora. Então, vamos dizer, na maneira que nós todos entendemos, a verdadeira prece é o trabalho. E esse é uma lei universal. Nós só conseguiremos encontrar a evolução e a felicidade através do trabalho, né? Então, aquele que está trabalhando em favor de si e em favor do próximo, e sendo assim em prol da melhoria de condição de vida no universo, ele está em oração. E isso faz parte do nosso caminhar evolutivo. Nós não teremos meio de estarmos nessa caminhada se não estivermos ligados às coisas do plano espiritual, ligado a Deus, que é através do trabalho, através da oração. Então, nesse sentido, quando se pergunta se é justo esperarmos algumas dores, é porque esse nosso planeta fatalmente vai oferecer mais condições, né? Assim, não é bom que a gente fique esperando só coisas boas, tendo em vista que aqui é um lugar onde há provas e expiações, né? Sim, as coisas boas ou ruins, né? Na visão de cada um, de acordo com o nível do espírito. Porque todas elas são coisas boas para nós, né? Como espíritos. Agora, a respeito das provas e das expiações, eu gostaria, Sr. Antônio, que o senhor fizesse para o nosso ouvinte a definição do que é prova, do que é expiação. Qual a diferença entre uma e outra? Porque às vezes a gente fica falando sobre o sofrimento, né, sobre as dificuldades que a gente passa, e às vezes a gente não consegue perceber então o que seria realmente prova e o que seria expiação. O que é isso? Vou tentar ser bem sucinto. Não há diferença quanto ao fato, né? Nós não viemos aqui para expiar, nós só viemos para provar.
Nós fazemos nosso projeto reencarnatório e viemos para a carne, para a matéria, para provar, né, que nós entendemos e vivemos. Mas o nosso livre-arbítrio é que nos faz, depois de estarmos aqui encarnados, transformarmos as provas que nós nos propusemos em expiação. Então, o que seria prova? Ela será prova enquanto eu estiver passando por ela, resignadamente, entendendo que é uma necessidade minha e fazendo tudo o possível para minorá-la, usando todos os artifícios que eu possa, né, de acordo com as leis divinas. E deixará de ser prova e passará para uma expiação a partir do instante que eu não aceitá-la como uma responsabilidade e necessidade minha. Então, a mesma dor de cabeça que você estaria tomando um analgésico, com paciência e com calma, aguardando que ela passe, né, que seria, entre aspas, então, como prova, né, é a mesma que doeria muito mais em mim, porque eu acharia que todo mundo devia estar com dor de cabeça, menos eu, que isso é um absurdo, e que isso é injusto, e que eu não deveria passar por isso. Evidentemente que aí sim seria uma expiação, né, e com certeza muito mais dolorosa do que a prova. Depende então do nosso posicionamento diante da situação. Diante da situação, porque não existe algo que seja expiação ou prova. Existe o espírito que está provando ou expiando. O acontecimento, a dor, o sofrimento, como queira, é o mesmo, né? A maneira que nós o vivenciamos é que vai definir se ele está como prova ou como expiação. Por isso é muito comum a gente ver aí duas pessoas passando pelo mesmo problema, uma parece que o problema é muito maior e a outra está lidando com muito maior facilidade e para frente, né, com ânimo, sem, às vezes, um problema até muito grave, e duas pessoas passam pelo mesmo problema em situações diferentes. É importante ressaltar para nosso ouvinte o seguinte: em qualquer momento, encarnados aqui no planeta, nós podemos transformar uma prova em expiação e a recíproca é verdadeira. Podemos também transformar uma expiação em provas. Fica mais fácil de lidar. Uma pergunta de um ouvinte nosso é o seguinte: se o ser humano que tem consciência do plano em que vive, quer dizer, que está consciente da sua situação, se ele tem melhor condição de aceitar as provas, e também até o plano espiritual, por exemplo, se a pessoa está ciente de que está num outro plano, de repente também, se ela tem melhores condições de aceitar as suas provas. Olha, a pergunta 780 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, que pergunta é se o progresso moral acompanha o progresso intelectual. E então nos responde os Espíritos que o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o acompanha. Então nós temos que ter, de uma maneira ou de outra, primeiro o entendimento. O entendimento vai nos possibilitar a compreensão da necessidade, da prova, da dor, do sofrimento, como queiramos interpretar, aqui e onde estivermos. Porque o conhecimento é patrimônio do espírito, uma vez adquirido ele não perde mais. Então, daí para frente vai restar assimilar e em como colocar esse conhecimento em prática. Quanto mais nós conseguimos vivenciar o conhecimento em função do bem, melhor nós estaremos em termos de visão global dos sacrifícios do caminho, se poderíamos chamar de sacrifício, pela nossa visão ainda pequena, né? Ou seja, das dificuldades que teríamos que vencer exatamente para valorizarmos a paz a cada instante que nós a encontrarmos. Nós estamos conversando com o Sr. Antônio Paixão a respeito de provas e expiações. A gente vai dar um breve intervalo comercial. Em poucos minutinhos nós voltamos continuando o nosso assunto. Fique conosco. Carroceria Silva. Saída para Oliveira. Fone 3212-2534. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus nos momentos
Alimentos, Rua Espírito Santo 512, franquia Divi Shop, loja 44 e Antônio Olímpio de Moraes, no edifício Costa Rangel. Um pão de queijo quentinho, não tem hora e nem lugar. Pão de queijo Arraial de Minas, que é bom de saborear. Com suco, café ou chá, ele fica bom demais. É costume de toda a gente, tradição de Minas Gerais. Pão de queijo Arraial de Minas, genuinamente mineiro. O pão de queijo Arraial de Minas fica na rua Capitólio 759, no bairro Santo Antônio. Teleentregas 214-3796. Estamos aguardando a sua ligação. Nossos telefones 3222-0001 e 3222-0002. Ligue. Show de ofertas Fátimas Designers. Cortinas, tapetes, persianas. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 213-1490. 213-1490. Fátimas Designers, Goiás, 1009 Centro, quase esquina com Bahia. Cicli Alves é sinônimo de bicicleta. São 50 anos de tradição. Avenida Rio Grande do Sul, 547 no centro. Telefone 222-1599. Lembre-se, bicicleta é com a Cicli Alves. Relotec, venda e conserto de joias e relógios. Lá você compra relógios em até 5 vezes sem aumento. Relotec, Avenida 1º de Junho, 322, Centro, Divinópolis. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Nós estamos aqui no Projeto Futuro, conversando com o Sr. Antônio Paixão a respeito do tema Provas e Expiações. Você vai participando conosco através dos telefones 3222-0001 e 3222-0002. A sua participação é muito importante para nós e no final do programa você concorre ao sorteio de uma revista e de um livro espírita, que é uma cortesia da Banca do Livro Espírita, a Banca Allan Kardec, que fica no quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil. A gente continua a nossa conversa a respeito de provas e expiações. Sr. Antônio, a lei de prova, da prova e da expiação, que seria a lei de causa e efeito, talvez, ela é inflexível, quer dizer, ela não tem como ser revogada, ser mudada. Como que é essa situação? Bem, a prova e a expiação, né, não fazem uma lei, como você já disse. Elas são consequências da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, como todas as leis divinas e naturais, é perfeita e imutável. Por isso tem que ser justa. Ao invés de falarmos que é inflexível, vamos dizer que é justa e é igual para todos nós. Entretanto, nós temos umas considerações a fazer. Se aqui na justiça humana, né, apesar de imperfeita, por vezes, né, de acordo com o comportamento do preso e uma série de coisas, se ele é primário ou coisa assim, né, há o benefício do sursis. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, não. Conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Quer dizer, sutilmente a gente está querendo amenizar esta inflexibilidade, que não é endurecimento, nem pirraça, nem nada. É para ser justa com todos. Então, você vai receber determinados benefícios, talvez você não tenha que passar pelo mal que você fez,
mas você terá que sistematicamente estar fazendo alguma coisa que compensa esse mal que foi feito. Então, que seria aí a questão do amor. Você estará praticando o bem de uma maneira que venha compensar o seu desequilíbrio nas suas atitudes que infringiram leis naturais e, evidentemente, então haverá uma mudança de curso, né? Então, o resgate é que será feito de maneiras diferentes, de acordo com o nosso posicionamento, né? Mas, segundo Jesus, né, nós pagaremos até o último centavo. Quer dizer, essa é a lei de causa e efeito. É o justo, né? Desequilibrou, você levou uma pessoa ao desequilíbrio, você tem que trazê-la de volta à posição em que você encontrou, né? Agora, uma outra colocação que a gente colocaria é... proporciona a escolha entre o proceder, né? Os valores racionais, todos nós, então, seremos investidos de uma responsabilidade. A consciência traz a responsabilidade dentro das possibilidades de ação. Agora, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, né? E aumentam seus direitos divinos, então, no patrimônio universal. Porque quanto mais você praticar os legítimos deveres morais, mais você estará aumentando o seu patrimônio universal. Tendo sido colocado, então, por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade. Isto quer dizer, 3 pessoas se formam num curso de engenharia, não é assim? Ou de direito. 2 podem exercer esse curso de direito, tirar o melhor proveito, trabalhar honestamente, crescer, desenvolver mais. E um não pode resolver usar todos esses conhecimentos para passar as pessoas para trás, utilizar, para burlar a lei e etc. Então, vamos ver que então ele vai cair pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, pelo egoísmo, quebrando essa harmonia divina pela primeira vez. Então, uma vez que ele aconteceu a primeira, aí agora, daí para frente, ele vai ter que penetrar em experiências penosas. A fim de quê? A fim de restabelecer o equilíbrio da existência. Quer dizer, nós não estamos aqui porque teríamos que passar por aqui, não. Nós estamos aqui porque nos colocamos aqui. É importante a gente ver que o espírito, nós somos criados simples, ignorantes e perfectíveis. O caminhar de cada um, as suas escolhas através do livre-arbítrio, é que o colocou na posição em que ele se encontra. Então nós estamos aqui em função do que nós fizemos no passado. Isso aqui não há condição de mudar para trás, mas não. Nós temos que acertar de qualquer maneira. O futuro é que ainda não existe. Nós estamos edificando de acordo com a maneira com a qual nós vivemos o presente. Seria então, por exemplo, pelo que eu entendo, da seguinte forma: uma pessoa que escolhe determinada coisa, às vezes ela está escolhendo sem saber das consequências, né? Por exemplo, uma pessoa na rua, ela pega e mata, né? Comete um assassinato, às vezes naquele momento ela está dando vazão a um sentimento dela de querer eliminar a pessoa, mas não está pensando nas consequências, de que ela pode ser presa, né? De que ela vai ter que enfrentar determinadas situações com a justiça, que não vai sair disso impunemente. Então, às vezes, ela pensa no ato, avalia o ato, mas não avalia as consequências do ato. Seria isso. Nós temos as duas circunstâncias, né? Por isso que eu me referi lá atrás. Conquistada a consciência, a coisa fica mais grave pela responsabilidade, né? Porque mesmo aqui nas leis humanas, né, você vai ter procedimentos variados. Você não se pode alegar ignorância da lei, mas aqui na lei humana, de vez em quando, você ignora, né? E alega a ignorância da lei. Agora, nas leis universais, nas leis naturais, a partir do instante que nós conquistamos a consciência e temos o livre-arbítrio, né, essa consciência estará nos dizendo que nós estamos fazendo ou fizemos algo errado, de uma maneira ou de outra, ou fizemos ou estamos fazendo. Essa consciência estará nos dizendo, mas nós podemos dar ou não ouvidos a ela, aqui nesse plano, né? Justamente.
A queda do espírito, ela só acontece na Terra, quer dizer, só aqui que a gente cai, programa determinadas coisas, porque a programação de Deus é para que nós sejamos felizes e para que não haja sofrimento, né? Deus não quer o sofrimento, como o senhor já disse, que ele não quer o castigo do pecador, mas sim a eliminação do erro, né? Do pecado. E a queda do espírito, ela só acontece na Terra, quer dizer, esse espírito só cai aqui na Terra, só desiste de fazer o seu projeto de felicidade aqui na Terra? Esse raciocínio é lógico, né? Seria inviável a gente pensar que isso só acontecesse na Terra, considerando que a Terra é só um plano, só um mundo, só um estágio que nós vamos fazer. Pode ser super demorado, temos que vir aqui N vezes, mas a verdadeira vida do espírito não é aqui, e nem é essa só. Então, evidentemente que em qualquer plano que o espírito tiver, a queda vai ocorrer, desde que o seu comportamento, não é assim, possibilite essa queda. Ela pode cair na sua rota evolutiva, né, em qualquer esfera em que ela se encontrar. Nós precisamos compreender que a sede dos sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, ela reside não no corpo encarnado aqui, mas no âmago do espírito imperecível. Né? Porque seria interessante que iria de contra, né, as nossas concepções reais, porque o corpo físico acaba. Então, se ele acaba e o espírito continua, né, mesmo quando o espírito não precisar mais do corpo físico, como é que vai fazer? Ele, de qualquer maneira, ele mantém o seu livre-arbítrio e a sua condição de agir, porque a verdadeira vida é no plano espiritual. Então, a queda do espírito, ela ocorre com mais facilidade aqui para nós, nesse momento, pela nossa circunstância evolutiva. Mas ela vai ocorrer em qualquer esfera em que nós estivermos. Uma outra situação que a gente coloca, inclusive eu gostaria de lembrar que você pode participar conosco pelo telefone 3222-0001 e 3222-0002 e participar do nosso programa, além de concorrer ao sorteio de um livro espírita. E uma ouvinte nossa perguntou a respeito da prova ou da dificuldade em que a pessoa se coloca e que acaba resultando num suicídio. O suicídio, qual será a prova que será programada, ou talvez a expiação que será programada para ele na próxima encarnação? Quer dizer, ela depois do suicídio tem condições de ver o sofrimento dos familiares? São duas perguntas numa só, né? Se ela vê esse sofrimento dos familiares com o suicídio, e além disso, como que ela se reprograma para uma próxima encarnação? Se é que dá para responder assim, com receita de bolo, né? Evidentemente que isso aí não é um comportamento geral. Cada caso é um caso. A única coisa aí que nós vamos ter que observar é a questão do tempo. Porque nós gostaríamos que esse espírito reagisse, tivesse essa visão 15 dias, 30 dias após o seu desencarne. E isso aí não é possível. Será feito, vai acontecer de qualquer maneira, porque é a lei universal do progresso, e de qualquer maneira esse espírito, nós sabemos muito bem, para responder a nossa ouvinte, o seguinte: os espíritos suicidas, eles são recebidos no plano espiritual, né, por uma equipe de espíritos bastante evoluídos, bons, generosos, que estarão acompanhando o seu processo de despertamento, estarão ali ao seu lado, assistindo, embora não possam interferir na sua condição, mas aguardando para estender a mão e esclarecer assim que ele começa seu despertar. E isso fatalmente vai acontecer. Mesmo que ele leve 2, 3, 10, 20 reencarnações, assim, ele estará se recompondo. Então, o primeiro suicídio é algo em que o indivíduo, por uma razão qualquer, né, usou o seu livre-arbítrio e, para se ver livre das provas, das dificuldades, ele se suicidou. Daí para frente, ele possivelmente vai reencarnar com a tendência novamente ao suicídio, porque ele já tem conhecimento, e aquilo que nós conhecemos é o que nós buscamos, mas com a oportunidade de se recompor, assim,
dominando essa tendência e levando a cabo outras reencarnações, buscando o seu reequilíbrio e resolvendo suas provas. Ninguém ficará eternamente suicidando ou insensível ao sofrimento, né, que, entre aspas, possa ter sido provocado aos que ficaram. Tá certo? Vamos continuando o nosso assunto a respeito da queda do espírito. Além disso, existem espíritos que têm determinadas provações em conjunto. Como se processa essa provação coletiva? Quer dizer, em conjunto. Vamos observar o seguinte: a gente usando uma figura, nós vamos entender melhor, não é assim? Não existe as diversões coletivas. Como é que elas se dão? Você vai chegar no campo de futebol, né? Ali tem um divertimento coletivo. E com certeza alguém que detesta futebol não vai estar lá. Justamente. Não é assim? Então vamos levar agora para o outro lado. As provações coletivas, elas se dão propicia espíritos, uma preia de vários espíritos que têm provas situacionais, quer dizer, as mesmas necessidades, né, de refazimento em condições semelhantes. Então o que faz? Eles vão fazer grupamentos e estar então no que a gente chama de provação coletiva, né? Esse mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona assim espontaneamente, através dos prepostos, né, que convocam os comparsas na dívida. Comparsas aqui a gente vai falar, né, os indivíduos afins nas mesmas necessidades de reequilíbrio, né, no pretérito, né, para os resgates comuns. Essa é a razão porque muitas vezes nós intitulamos doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais dispares no mesmo acidente, que se lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variosas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Mas isso aí vai estar tudo relacionado, como eu disse anteriormente. Se nós vamos para as diversões porque temos gostos iguais, temos afinidades, também na hora dos ajustes nós vamos nos reunir, né? Nós vamos observar o seguinte: num velório, ninguém vai para lá com o objetivo de se distrair. Ele vai para ali se solidarizar com as pessoas que ali estão, né? Vamos dizer assim, entre aspas, se solidarizar na dor. Então, essa seria a razão das provas coletivas. Uma pergunta que fizeram aqui para nós, os ouvintes nos fizeram, é a seguinte: depois que se sai de uma prova, é colocado em expiação em uma outra encarnação? Quer dizer, pode suceder uma expiação após uma prova? Como nós já falamos anteriormente, para nós só existem realmente como planejadas no plano espiritual as provas. Em qualquer instante da nossa vida e em qualquer reencarnação nós podemos transformar uma prova em expiação. Nós é que o fazemos. Se nós encaramos essa prova como uma revolta, como se ela não fosse algo nosso, né, que for como uma injustiça, nós já estaremos expiando. E isso vai acontecer em qualquer circunstância, todas as vezes que nós não vivenciarmos uma prova, como ela deve ser vivenciada como prova. Resignadamente, o que não significa aceitação, significa simplesmente, né, a gente entender o entendimento de que é nossa responsabilidade, né, e fazermos o possível para minorá-la. Não temos que ficar de braço cruzado, não. Mas também não temos que querer afastá-la e nem nos revoltarmos contra ela. Aí sim seria expiação. A incredulidade, Sr. Antônio, quer dizer, a disposição de não crer em nada, um certo ceticismo, ela é uma provação? Bem, a incredulidade, na realidade, a incredulidade, absoluta, realmente não existe, não, tá? Isso é só jogo de palavra. São cérebros atormentados pelas teorias do mundo, porque nós todos, no íntimo, todos nós espíritos, nos identificamos com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, né? Dessa nossa sobrevivência que é inata. Essa ideia superior, ela vai pairar acima de todos os negativismos e vai sair vitoriosa de todos os decretos de força que se organizam nos estados terrenos, porque é ela que constitui essa luz da vida e a mais preciosa esperança
de nós, nossa como almas, né? Assim? Então, de uma maneira ou de outra, essa incredulidade, ela é passageira. Ela é algo que, mais cedo ou mais tarde, seguindo a lei do progresso natural e divina, o indivíduo vai, talvez por caminhos mais tortuosos, mais difíceis, mas ele vai acabar saindo desse estado de incredulidade. Então não pode ser ainda uma provação, assim, porque é um caminho de aprendizado ainda. Sr. Antônio, uma ouvinte nossa perguntou o seguinte: se a pessoa vem predestinada a suicidar. E uma outra colocação que a gente tem para fazer, que a pergunta dela é semelhante à que nós já havíamos formulado. Somente se recebe a ofensa que se fez jus no cumprimento das provas, quer dizer, a gente só tem a ofensa que merece, e considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar já fadado, quer dizer, já predestinado a suicidar ou ao crime? São duas questões. Não haveria sentido numa reencarnação, primeiro fadado seria destino, não existe. Nós viemos para cá carregando as nossas tendências. A tendência do ser é buscar aquilo que ele já conhece, o caminho que ele já conhece. Se você está numa floresta e consegue sair dali por um lugar, por mais difícil que ele seja, tenha rio para atravessar, tenha morro para subir e tudo, se você se vir novamente naquele lugar, sua tendência é seguir aquele caminho, porque é a saída que você já conhece. Mas nada impede, e ao contrário, é forçoso que nós nos reencarnamos com o objetivo de buscar novas saídas. Se aquela foi espinhosa, foi difícil e foi sacrificante, evidentemente que nós viemos para buscar novos caminhos. Então, esses são os nossos projetos. Agora, como nós temos a tendência, né, de buscarmos aquilo que já nos é conhecido, a gente pode logo deduzir, né, que dificilmente um espírito suicida o faz somente por uma vez. Será quase sempre por mais de uma. Porque até entender e se reafirmar em buscar novos caminhos, a tendência dele é buscar o caminho já conhecido. Da fuga, né? Que ele já percorreu uma vez. Para a gente finalizar a nossa questão, a gente já está chegando ao final do programa, deixando a sua mensagem final, a gente faz a última pergunta, Sr. Antônio. Deus, sendo infinitamente justo e bom, levando em consideração esse fato dele ser infinitamente justo e bom, e embora a gente também está num planeta de expiação e provas, quer dizer, ainda existe tanto sofrimento, seria correto a gente afirmar que ninguém reencarna para sofrer? Não. Seria correto nós afirmarmos que nós reencarnamos para aprender, para crescer. Então, o sofrimento é uma visão humana, uma visão material que nós temos ainda aqui, mesmo porque isso é que valorizaria o crescimento. Porque se não fosse um sofrimento, nós consideraríamos uma brincadeira, e dentro de uma brincadeira não há crescimento, não pode haver crescimento, e se acontecesse, não teria o devido valor, não é assim? Haveria o caso daquilo que você ganhou, então não tem sentido. Então, esse, entre aspas, sofrimento é o nosso aprendizado, para a nossa evolução, mas com valor, valorizando tudo aquilo que nós formos adquirindo. Todas as nossas aquisições, então, serão valorizadas em função disso, do que nós chamamos de sofrimento. Assim, esse é o remédio necessário para que possamos valorizar as nossas aquisições no plano espiritual. Nós agradecemos a sua presença entre nós, Sr. Antônio, desejando ao senhor muita paz e esperando que o senhor esteja aqui conosco mais vezes. Eu agradeço, Eduardo, a oportunidade de estar aqui e me disponho a, sempre que necessário, estar novamente. É um prazer estar com vocês. A gente está finalizando mais um programa Projeto Futuro, né? Chegamos ao final e queremos agradecer a sua atenção e dizer que quem ganhou o livro espírita é o André Luiz Clementino. André Luiz Clementino é do bairro Cidil. E quem ganhou a revista foi a Maria das Dores de Almeida, do bairro São José. Então, Maria das Dores de Almeida, que ganhou a revista, e André Luiz Clementino, do bairro Cidil, vocês podem pegar os seus brindes na Banca do Livro Espírita, que é ali no quarteirão fechado da Rua São Paulo,
quase em frente ao Banco do Brasil. Você pode levar o seu documento de identificação para que a Lia ou o Humberto, ou alguém que esteja lá atendendo, possa então te entregar o seu brinde, o livro e a revista. E nós estamos finalizando o nosso programa agradecendo a oportunidade de estarmos juntos com você aí na sua casa e agradecer a oportunidade e o carinho que vocês têm dado ao nosso programa durante todo esse tempo, que afinal de contas são 16 anos de Projeto Futuro, quase 17. Nós estamos então muito felizes com a participação de todos. Desejamos a todos vocês muita paz, muita saúde, um final de semana muito proveitoso, muito aproveitado, e que nós estejamos aqui sábado que vem novamente para mais um programa, perguntando e respondendo a respeito da morte, por que morremos, por que estamos neste mundo, por que sofremos, para onde vamos, e que Jesus esteja sempre conosco. A todos um bom dia.